Hoje nós vamos falar um pouco sobre como receber o perdão de Deus. Você já pensou nisso? Em Atos, no capítulo 13, no verso 38, declara: Tomai, pois, irmãos, conhecimento do que se vos anuncia a remissão dos pecados por intermédio deste Jesus. O que é o perdão e por que nós precisamos? A palavra perdão significa limpar a conta, perdoar ou cancelar a dívida. Quando ofendemos alguém, buscamos seu perdão para que o relacionamento seja restaurado. Perdão não é dado porque alguém merece ser perdoado. Ninguém merece ser perdoado. Perdão é um ato de amor, misericórdia e graça. Perdão é uma decisão de não manter algo contra outra pessoa, apesar do que tenha lhe feito. A Bíblia nos diz que todos nós precisamos do perdão de Deus. Todos nós temos cometido pecado. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, proclama: Não há homem justo sobre a face da terra que faça o bem e que não venha a pecar. 1 João, capítulo 1, versos 8, diz: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. No final das contas, todo pecado é contra Deus, conforme Salmos 51, versículo 4, nos informa. Por isso precisamos desesperadamente do perdão de Deus. Se nossos pecados não forem perdoados, passaremos a eternidade sofrendo as consequências de nossos pecados, conforme Mateus 25, versículo 46 e João 3, versículo 36. Como você pode obter o perdão? Graças a Deus, Ele é bondoso e misericordioso, pronto para nos perdoar dos nossos pecados, conforme lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que assim nos diz: Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum de nós pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus deseja nos perdoar, então Ele providenciou nosso perdão. O único castigo justo pelos nossos pecados é a morte. A primeira parte de Romanos, capítulo 6, verso 23, declara: Porque o salário do pecado é a morte, morte eterna é o salário que merecemos por nossos pecados. Deus, em seu plano perfeito, tornou-se um ser humano, Jesus Cristo, conforme lemos em João, capítulo 1, versículo 1 a 14. Jesus morreu na cruz, pagando o preço que nós merecíamos pagar, morte. 2 Coríntios 5:21 nos ensina que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus morreu na cruz, levando sobre si o castigo que nós merecíamos. Segundo Deus, a morte de Jesus providenciou perdão pelos pecados do mundo inteiro. 1 João, capítulo 2, versos 2, proclama: E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus ressuscitou dos mortos, proclamando sua vitória sobre o pecado e a morte. Lemos isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 28. Graças a Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. A segunda parte de Romanos 6:23 também é verdade, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você quer ter os seus pecados perdoados? Você tem sentido o peso da culpa que simplesmente não desaparece? Perdão de seus pecados é disponível a você se apenas colocar sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: No qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Jesus pagou nossa dívida por nós para que pudéssemos ser perdoados, e Ele te perdoará. João 3, 16, 17 contém uma maravilhosa mensagem: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas então perdão, você pode perguntar, é mesmo tão fácil assim? Sim, realmente é. Você não pode conquistar o perdão de Deus, você não pode pagar pelo perdão de seus pecados contra Deus. Você só pode recebê-lo por fé através da graça e misericórdia de Deus. Se você quiser aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aí sim você terá o perdão completo do Senhor. Saibamos que somente em Cristo há perdão, porque Ele tomou o castigo que você e eu merecíamos para que por fé nele, eu e você possamos ser perdoados. Eu e você devemos abandonar o pecado e colocar a nossa confiança no Senhor e na sua salvação. Pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, isso não vem pelas nossas obras, para que nós não venhamos a nos gloriar, mas vem único e exclusivamente por graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, tome uma decisão no seu coração. Se você se sente um mísero pecador, como eu me sinto,
arrependimento, nós temos que cair aos pés do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, confessar as nossas faltas, confessar os nossos pecados, pedir perdão e abandonar a prática do pecado de uma vez por todas e viver por Cristo. Que Deus te abençoe, que essas poucas palavras que nós falamos possa ser algo que venha a tocar no teu coração e na tua mente, para que você possa buscar ao Senhor, porque Isaías também tem uma promessa: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor, como eu devo buscar, você também deve buscar ao Senhor, porque se assim nós alcançaremos graça e perdão. Que Deus abençoe você. Se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos, curta e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Que Deus te abençoe.